Então agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de como lidar corretamente com as emoções, né? Nós já sabemos que as emoções não precisam ser nossas inimigas, não precisam estar no controle, mas elas podem ser nossas aliadas para que nós nos relacionemos cada vez mais e melhor com as pessoas, com os nossos pares, né? Com aqueles que nós amamos, com aqueles que de repente nós não temos tanta afinidade também, mas com quem é necessário se relacionar. E é justamente às vezes com essas pessoas que nós aprendemos mais e mais, muito mais do que com aquelas com quem nós temos afinização. Então aproveitar também essas oportunidades que surgem para nos relacionarmos com pessoas diferentes de nós, com pessoas que vão agregar coisas diferentes, que vão nos trazer novos aprendizados, né? Isso tudo passa por esse tema da inteligência emocional, né? Então, a par do conceito, agora você já sabe o que é inteligência emocional, já sabe quais são as qualidades, né, quais são as práticas, as habilidades que você precisa desenvolver para você ter mais inteligência emocional. Então agora a gente vai falar um pouquinho como lidar com essas emoções. É um pequeno passo a passo e como todo passo a passo, não é uma receita de bolo, não é algo infalível, mas é algo que você pode, se você decidir organizar a forma como você vai identificar a emoção, entender o sentimento que você que te ocorreu, digamos assim, vindo dessa emoção, como derivado dessa emoção, né? E ao perceber emoções e sentimentos, como você vai levar isso adiante? Como é que você vai passar a sua mensagem, se expressar, né? Como é que você vai levar a sua mensagem para as pessoas e também para o mundo? E que mensagem você quer levar? Eu acho que é isso que é importante que você pense também, né? O que você como pessoa quer transmitir através da sua fala, dos seus gestos, do seu comportamento? Então, se preocupar com o que você está transmitindo. Se preocupar, inclusive, com o que o outro está percebendo. Porque o outro é o nosso espelho. O outro tem condições de repente, trazer muito conhecimento a respeito de você mesmo, para você. Entende? Então, prestar atenção no que os outros dizem a você, nas emoções e sentimentos que os outros transmitem para você, fazer uma leitura, procurar fazer uma leitura clara disso. Então, por tudo isso passa o ser mais inteligente com as emoções. Tá? E aí um primeiro passo, que é um pequeno primeiro passo, é o perceber as emoções. Então, a primeira coisa, de repente, numa situação em que você se encontre, você precisa iniciar uma conversa, por exemplo. Quando a gente vai conversar com alguém, é muito comum a gente se apressar ao falar, se apressar ao reagir, se apressar, se antecipar realmente, não aguardar aquele tempo necessário para perceber o outro. Você já percebeu como a gente está com pressa o tempo inteiro? E não é diferente nas nossas relações. Nós consumimos os conteúdos no nosso dia a dia com pressa, nós tomamos o nosso café da manhã com pressa, de repente até nesse período agora de distanciamento social, nem tanto. Talvez você já tenha aprendido na sua rotina a fazer as coisas de uma forma um pouco mais devagar, apreciando um pouco mais, entendendo um pouco mais, de repente assim, se distanciando um pouco do piloto automático, daquela correria, você não precisa mais sair de casa para trabalhar, muitos de nós, muitos de vocês. Então, realmente a nossa rotina mudou. E com a nossa rotina, nós mudamos. Nós tivemos de nos adaptar a muitas coisas, as pessoas, as situações. Nós estamos realmente sendo exigidos nesse período de outras formas, de outras maneiras.
Então, me parece que um passo bem interessante, né, é realmente se dedicar a perceber as emoções, tá? A dar aquela paradinha. Puxa, eu vou iniciar uma conversa com um colega de trabalho, de repente por videoconferência, ou eu vou iniciar uma conversa no café da manhã com o meu esposo, com os meus filhos. E que tal se você, antes de desandar a falar, você parar, olhar para as pessoas no seu entorno, ou olhar verdadeiramente para quem está do outro lado da tela dessa videoconferência. Olhar de verdade, olhar a expressão facial dessa pessoa, procurar fazer uma leitura, né, daquela linguagem não verbal. De repente, ela nem abriu a boca para falar ainda, mas você já está colhendo informações a respeito do estado dela. E o que isso facilita na nossa comunicação com as pessoas é algo realmente incrível, tá? Então, o primeiro passo, me parece, que é importante é esse, é o perceber, né? E aí isso passa pela linguagem verbal, pela linguagem não verbal. Lembrando que a linguagem não verbal diz respeito tanto às minhas expressões faciais, quanto às minhas expressões corporais como um todo, tá? Então, veja, a pessoa não transmite a mensagem dela apenas pela fala. Quando ela fala com você, quando ela verbaliza alguma coisa, as emoções, os sentimentos já provocaram nela reações físicas, que é todo aquele gestual que você está observando, né? Então perceba que tem muita coisa antes da fala. A fala não vem em primeiro lugar. A fala vem depois. E muitas vezes nós nos concentramos na fala. Já perceberam? Ah, porque fulano falou isso. Ah, porque o meu esposo me falou aquilo. Ah, porque o meu filho disse tal coisa. E a gente costuma levar ao pé da letra. E se não leva ao pé da letra, nós costumamos interpretar, muitas vezes de maneira equivocada, aquilo que nos é dito. Mas perceberam que existe muita coisa em jogo na comunicação? Então, procurar lembrar, ter consciência de que a linguagem não se resume à linguagem verbal é fundamental, né? Eu realmente ter esse olhar, perceber o que está acontecendo ao meu redor. E aí eu não me refiro, obviamente, apenas às pessoas, mas a tudo o que acontece, né, fora de você, tá? Eu não tenho controle em relação ao que acontece no ambiente externo, né? Mas a proposta que a inteligência emocional traz é para que nós ao menos tenhamos controle daquilo que acontece da porta aqui para dentro, aquilo que acontece dentro de nós. A gente realmente não tem controle dos fatos. A gente não tem controle sobre o outro, sobre as ações e reações das outras pessoas, mas nós temos em relação a nós mesmos, tá? Então, perceber os sinais verbais e ter a capacidade de determinar as nossas reações e os nossos comportamentos a partir de uma leitura mais correta de todas essas informações, me parece fundamental para que nós sejamos cada vez mais inteligentes sob o aspecto emocional, tá? Então, primeiro, perceber as emoções. E aí, um segundo passo. A partir do momento que eu me abro para perceber as emoções e os sentimentos dos outros, as minhas próprias emoções e os meus sentimentos, o ambiente que me cerca, a minha mente me leva a tirar conclusões. É instantâneo, é automático. Você não necessariamente decide, mas a tua mente, a partir de todas as informações que você está captando, vai elaborando determinados julgamentos e determinadas conclusões. Mas o importante não é você tentar evitar, fazer com que a sua mente não elabore nada disso, né? O importante é você não ficar com essa primeira impressão. É você tomar consciência dos primeiros pensamentos que vêm à mente,
as primeiras conclusões a respeito do que você está vendo, vivenciando, mas não ficar no raso, sabe? É ir além realmente dessas primeiras impressões. Você não precisa necessariamente eliminá-las e nem descartá-las. Tá? Você pode simplesmente tirar as suas conclusões, fazer os seus julgamentos, mas simplesmente não parar por aí. Ok? Eu não preciso descartar. Eu vou adiante. Mas aí, o importante aqui é eu, a partir dessas informações que eu colhi do ambiente, das pessoas e do ambiente, e das conclusões e julgamentos iniciais, e indo além, né, eu começo a perceber, poxa, de que modo então eu posso agir, e aí me parece que os pensamentos que vêm logo depois dos primeiros são aqueles que eu devo dar ouvidos. São aqueles que vão, de uma melhor forma, de uma forma mais inteligente emocionalmente, guiar o meu caminho, ou me guiar pelo caminho, tá? Então, a utilização correta das minhas emoções e sentimentos me permitem conhecer cognitivamente tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor, tá? E eu acho que como segundo passo, o mais importante é você lembrar de não tirar conclusões precipitadas a respeito de todas essas informações que você está colhendo. Ok? Então, não tire conclusões precipitadas e se permita pensar um pouco mais adiante. Não fique na parte rasa. Tá? E como um segundo passo, então, não tirar conclusões precipitadas, e na sequência viria um terceiro para aprofundar ainda mais essa sua leitura e reação e comportamento após essa identificação, que é tentar compreender. Então veja que pensar, perceber são atividades que nada têm a ver com compreender. Quando eu compreendo, eu vou além daquelas impressões iniciais. Eu já fiz uma elaboração mais aprofundada de tudo aquilo que eu percebi. Então, num primeiro momento, percebo. Num segundo momento, eu evito ficar com aqueles primeiros pensamentos, aquelas primeiras conclusões. E vou mais além, mais adiante. Eu vou buscar, então, como um terceiro passo, compreender essas emoções. Eu vou analisar, eu vou avaliar. Eu posso, nesse processo, elaborar um determinado julgamento sobre uma determinada pessoa e logo em seguida repensar esse julgamento e descartá-lo se eu entender que ele não faz sentido. Tá? Então, permita que os seus pensamentos venham, mas permita que eles também se vão. Você não precisa ficar com todos os pensamentos que te ocorrem. A mente da gente, esse fluxo mental, ele é realmente intenso demais. Então, quando eu identifico um determinado pensamento a respeito de uma pessoa ou de uma situação, eu não necessariamente preciso ficar com esse pensamento. Por mais que ele faça sentido para mim naquele primeiro momento. Eu tenho certeza que se você der uma chance, se você evitar julgar com precipitação uma determinada pessoa, num segundo momento, você certamente já vai estar substituindo aquele pensamento inicial por um pensamento mais positivo a respeito daquela pessoa. Compreendendo ela verdadeiramente, o que ela fala, o que ela sente, quais são as emoções que estão se passando por ela. E que você só percebe superficialmente. Então, compreender as emoções, fazer uma pausa para analisar aquilo que se passa com você e com os outros, é fundamental nesse processo também de lidar com as emoções. E aí, um quarto passo que eu trago para você é o de lidar propriamente com tudo aquilo que você identificou na situação. Tá?
sempre existe uma melhor forma de lidar. E é você que vai identificar isso dentro da sua realidade. Mas aí você poderia me perguntar, tá, mas como é que eu faço essa identificação? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Por exemplo, quando eu consigo evitar conflito, um determinado conflito de ideias, mas ao contrário, eu consigo colocar as minhas ideias, o outro coloca as ideias dele, e por fim, nós conseguimos, mesmo tendo partidos de pontos muito diversos, mesmo pensando de formas muito diferentes, nós conseguimos convergir. Então, eu sei que nós fizemos um caminho ao longo dessas identificações das emoções de um e de outro, dos sentimentos gerados a partir das emoções de um e de outro, e de tudo aquilo que foi compartilhado em termos de pensamentos, eu consegui criar uma identificação, eu consegui acolher o outro, eu consegui fazer com que o outro percebesse que, por mais que eu não concorde total e plenamente com as ideias dele, eu consegui fazer ele perceber que talvez o caminho do meio, a mescla entre as ideias, seja realmente um bom caminho. Então, o que vai ditar se você está de fato lidando bem e corretamente com as emoções são os seus resultados. Então, é para eles que você tem que olhar. É para o resultado das suas relações. É para o resultado daquilo que você se propõe a fazer no dia a dia. Com que sucesso eu me relacionei com a minha chefia hoje? Será que eu consegui lidar bem com as minhas emoções, com as emoções dele? Será que eu consegui fazer uma leitura correta da situação, do que estava acontecendo? E com isso tudo, será que eu consegui me comportar e decidir da forma mais correta? Então, realmente me parece que um bom termômetro para fins de você concluir se você realmente está conseguindo lidar com tudo isso, com todas essas emoções e sentimentos que acabam borbulhando aí dentro de ti, é realmente você aferir os resultados daquilo que você se põe a fazer. Seja um projeto de trabalho, seja uma tarefa doméstica, porque não raro, o que acontece em casa? Alguns se sobrecarregam, ou então você tem conseguido fazer uma excelente divisão de tarefas domésticas em casa. E se você não tem tido sucesso com relação a isso, o que está faltando? Eu não consigo estabelecer uma conversa franca com o meu par, com os meus filhos, para fins de uma divisão de tarefas mais igualitária, para que ninguém se sinta sobrecarregado. Mas o que está faltando para essa conversa funcionar? E será que há uma conversa? Ou será que, de repente, esse meu entendimento passa ao largo de uma conversa verbal e se trata muito mais de eu fazer uma leitura da linguagem corporal, das expressões faciais, de um pegar na mão, de um acolher, de um convidar, fazer um convite. O que você acha de amanhã a gente fazer isso e isso? Você faz isso, eu faço aquilo. Entende? É tudo uma questão de acordo, de você virar mestre na área de estabelecer acordos com as pessoas também. E a inteligência emocional, ela vem para somar a esses desafios todos que a gente tem enfrentado e enfrenta no dia a dia. Sim, porque esse período, todos acreditamos, e a gente espera que seja breve, esse período de isolamento, de distanciamento social, vai chegar um momento de se tornar rarefeito. Daqui a pouco nós estamos retomando as nossas rotinas normais, Não sabemos ainda quanto tempo isso vai levar, mas a inteligência emocional, ela vai continuar sendo fundamental, independente da rotina que você leve. Alguns podem acreditar que a inteligência emocional se faz mais necessária nesse período, mas eu posso te assegurar
que a inteligência emocional, independentemente dos desafios que nós estejamos enfrentando, seja nesse período de isolamento, seja no período pós-isolamento, que a gente ainda não sabe ao certo como será, né? Mas eu tenho certeza que é uma habilidade que, se você se dedicar nesse período a ler mais a respeito, colocar em prática esse conhecimento que eu estou trazendo, ou mesmo os conhecimentos que você for adquirindo ao longo aí das suas leituras, dos cursos que você eventualmente se propuser a fazer nessa área, para ficar cada vez mais expert nesse assunto, eu tenho certeza, né, que as suas relações e que a sua vida em geral tenderá a melhorar muito, muito mesmo, tá? Eu estou falando em qualidade de vida. A inteligência emocional nos proporciona, sem sombra de dúvidas, uma maior qualidade de vida e gestão, obviamente, de tudo aquilo que se passa com a gente e também fora da gente, tá? Então, esses seriam os 4 passos que eu trouxe para você.